Oi, eu sou a Nath e esse é mais um Diário de Fotógrafo em Busca do Amor. E hoje a gente vai fazer a página de março, um pouquinho atrasada, num cenário um pouco diferente, porque, gente, março passou por cima de mim. Já se passaram em alguns dias de abril, então eu vou fazer um recap aí dos dias de março, contando um pouquinho de como que foi esse mês pra mim. O diário desse mês vai ter bastante de fotografia e bastante da busca pelo amor também, tá? Eu vou trazer fofoquitas da minha vida pessoal, mas só no final, que é pra segurar a audiência. Pra quem quer saber só da fofoca, vai ter que aguentar aí a parte do empreendedorismo. Tô brincando, gente. Mas é isso. E para o mês de março, eu quis fazer uma coisa diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês que eu comecei fazendo um pouquinho mostrando os meus acontecimentos assim do mês. Então a primeira página de janeiro foi isso, a segunda de fevereiro também foi um pouco disso, e a terceira eu resolvi fazer um pouco diferente, que é a página de março. Eu decidi fazer um favoritos do mês. E aí eu separei aqui algumas imagens para ilustrar as coisas favoritas do mês. E aí eu vou contando para vocês e montando essa página de favoritos do mês com os acontecimentos. Esse mês foi um mês bem focado em executar coisas que eu estava planejando para minha fotografia. Eu decidi esse mês fazer alguns investimentos em materiais impressos. Então eu fiz a encomenda de 2 álbuns de portfólio que vão fazer parte das minhas entregas impressas. Gente, eu tô tão animada para poder mostrar para vocês, porque um deles, e eu acho que eu vou pegar ele. Eu quero mostrar um spoiler pra vocês. Calma lá. Voltei com o álbum, primeiro álbum, que é uma das minhas entregas físicas, que é o álbum Scrapbook, que é basicamente uma versão super chique, super maravilhosa do scrapbook que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu resolvi trazer isso para os meus clientes da fotografia também. Eu ainda não comecei a montar ele, então esse aqui vai ser só um spoilerzinho mesmo. Mas ele é assim por dentro. Ele é todo em branco para você poder montar da forma que você quiser. Então, os meus clientes vão poder colocar as fotos do ensaio aqui e escrever coisas, colar adesivos. E eu tô preparando também essa parte da entrega, né? Eu tô fazendo uma curadoria de adesivos, uma curadoria de canetas e papéis e coisas que eles vão poder usar para poder fazer esse álbum. E assim, gente, para mim esse álbum ele é uma realização tão grande porque eu sempre quis que a fotografia fosse mais do que só as fotos. Eu tô bem focada em construir uma experiência de ensaio que seja muito além só de fotografar, sabe? Tipo assim, do momento ali do ensaio. Então, eu tô desenvolvendo um guia de conexão para os casais e famílias poderem se conectar antes do ensaio, atividades que eles podem fazer juntos para chegarem ali para o momento do ensaio muito mais conectados, muito mais alinhados com o propósito daquelas fotos, né? Claro que o momento em si das fotos, ele é um momento totalmente personalizado. Nos meus ensaios, eu busco contar de fato as histórias dos casais e das famílias que eu fotografo. E agora eu tenho um grande finale, né? Que é depois que a gente já se conectou, que a gente depois viveu a experiência do ensaio. O que a gente faz com isso, né? A gente guarda essas memórias, né? E vai se transformar essa atividade de criar o scrapbook em uma atividade super gostosa para se fazer em casal, em família, para as crianças poderem participar também. Eu também fiz 2 cartões de visita, vou mostrar aqui para vocês, com as minhas fotinhas. Eu escolhi fazer 2 modelos de cartão de visita, então eu fiz um com a fotinha da família e um com fotinha de casal, porque eu acho que representa bem o trabalho que eu tenho feito, fotos bem, bem lindas, assim, que eu amo do meu trabalho. E aí no fundo tem as minhas informações, ficou uma gracinha, vou deixar eles aqui. E, gente, pra mim foi tão maravilhoso fazer tanto os cartões de visita quanto os álbuns, porque é a primeira vez que eu materializo de fato as minhas entregas, né? E é uma experiência tão maravilhosa você ver o trabalho impresso, você ter suas fotos ali físicas para você acessar, folhear, reviver mesmo essas memórias o tempo todo, o tempo que você quiser, assim, para além das redes sociais, para além da tela, né? Você ter essa mídia física, assim, que é sua, assim, que você
não vai perder. Nossa, isso é muito, muito maravilhoso. E além disso, dentro da fotografia esse mês, eu também comecei a fazer os ensaios de portfólio para o Dia das Mães. Acho que no primeiro diário que eu fiz em janeiro, que eu estava planejando já, né, as datas comemorativas que fazem sentido para o meu trabalho, e uma delas é o Dia das Mães. O Dia das Mães é em maio, mas eu já comecei a me preparar em março. O primeiro ensaio que eu fiz de Dia das Mães foi em março, que foi um ensaio da Aline e do Hector. Tem videozinho no TikTok, no YouTube Shorts também, e no Instagram, mostrando os bastidores. E em breve eu vou trazer para vocês também os resultados. Eu tava com a ideia de fotografar esse ensaio de alguma forma que remetesse à água, porque quando eu conversei com a Aline, ela me falou que o Hector, ele é muito apaixonado por água. Eu fiquei até procurando, assim, fiquei procurando durante um bom tempo algum lugar que tivesse água, assim, alguma coisa que remetesse à água pra gente poder usar no ensaio. Acabou que eu não achei uma locação, assim, muito legal em BH que tivesse acesso à água, assim, que a gente pudesse brincar com a água de uma forma mais tranquila. Oi, gente, vocês vão me desculpando aqui, eu me distraio um pouco, deixa eu tirar. Deixa eu tirar essa criança daqui. Mas aí eu tive uma grande ideia que foi usar bolhas de sabão para representar a água. E assim, foi muito legal, assim, o Hector se divertiu horrores, as fotos ficaram muito legais, eu comecei a selecionar e colorizar para poder tratar as imagens e postar elas nas redes. Nossa, ficou muito divertido, assim, ele se divertiu horrores, as fotos ficaram super espontâneas, deu um ar bem diferente e representativo, né? Voltando aqui pro journal, o que eu pensei para essa página, né? Eu pensei em escrever aqui, assim, favoritos de março. E aí eu vou dispor aqui algumas imagens que eu selecionei para os favoritos de março e fazer uma certa avaliação em estrelas, né? De quantas estrelas eu dou para cada coisa que foi meu favorito. E aí de fundo, eu pensei em fazer umas listras num tom de vermelho. Eu tinha pensado em fazer num tom de vermelho e de laranja, mas eu acho que vai ficar um pouco estranho, então eu vou começar pelo tom de vermelho, depois a gente vê se a gente coloca um outro tom. Vai ser meio freestyle, talvez dê errado, igual a do mês passado, mas tudo bem, a gente tenta. Eu queria fazer umas listras assim. Eu tenho achado muito legal usar o giz pastel, eu usei pela primeira vez em fevereiro e, gente, é tão satisfatório. Só que assim, o giz pastel é um negócio que tem um cheiro muito forte, é bizarro, tipo, ele fica dentro da minha caixinha de coisas que eu guardo, as coisinhas do scrapbook, e fica um cheiro tão forte, mas tão forte, eu fico meio de cara, assim. Ah, eu acho que eu vou fazer as listrinhas laranjas assim, na horizontal, como se fosse tipo um xadrez, assim. E aí eu pensei, na página do outro lado, fazer azul e verde. E aí, assim, vou começar a falar sobre os meus favoritos de março, que eles envolvem muitas coisas aleatórias, tá? Eu ganhei esse papel de origami aqui da minha mentoríssima Mari, e aí eu pensei em usar esse papel para fazer tipo de fundo para o Receptify, que é tipo a receita das músicas que eu mais ouvi do Spotify no mês passado. Na verdade, eu coloquei para exportar os artistas que eu mais ouvi e não as músicas, né, que eu mais ouvi. Porque eu fiquei um pouco com vergonha, gente, das músicas que eu mais ouvi no mês passado. Confesso. Gostei muito desse azul. Acho que esse azul aqui, desse lado de cá, vai ficar muito legal. Não vai cobrir a página inteira, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou recortar ele e deixar meio que passando aqui essa beiradinha pra fora. Eu acho que vai ficar interessante. Mês passado eu escutei muito Alt J. Escutei, assim, Alt J com vontade. Eu escutava muito Alt J na minha adolescência e aí agora eu voltei a escutar porque recentemente eu perdi um amigo muito querido, assim, e era uma banda que a gente sempre escutava junto, sempre, sempre. E eu voltei a escutar por conta disso. Inclusive, eu assisti uma série mês passado que é Missa da Meia-Noite por conta disso, né? Por ter essas lembranças desses momentos que a gente
compartilhava essas coisas juntos. Eu tenho todas as nossas conversas de WhatsApp, inclusive tem conversas nossas falando sobre Missa da Meia-Noite, então eu reassisti a série e pude ouvir os nossos áudios e, tipo, relembrar as nossas conversas que a gente teve. Foi tão importante pra mim ter essas conversas, ter os nossos áudios, ter tudo isso registrado e guardado, sabe? Porque é uma forma de me conectar com ele. Eu tenho essa necessidade muito grande de ter formas de resgatar minha memória, né? A fotografia, pra mim, ela vem muito nesse lugar. Só que eu fiquei muito grata de ter também outras coisas, né? Tipo, ter esses áudios e ter essas conversas nossas. E eu acho que a gente precisa valorizar mais, sabe? Ter nossas memórias guardadas de alguma forma. Por isso que eu quis fazer os álbuns impressos esse mês também, porque eu tava muito ligada a essa necessidade, esse desejo de resgatar e de guardar as minhas memórias. Então eu pensei, cara, eu preciso muito colocar esse projeto das entregas impressas em prática, porque é algo que tá fazendo muito sentido pra minha vida agora e que vai fazer muito sentido pro meu trabalho também. E agora eu acho que chegou o momento da gente falar sobre a busca pelo amor, né? Já falamos bastante sobre empreendedorismo, sobre fotografia. Vamos falar agora sobre a outra parte desse diário de fotógrafa. E aí, gente, para falar sobre a busca pelo amor, eu vou ter que me expor um pouco, né? Porque não dá para eu falar sobre a minha busca pelo amor e não expor a minha vida amorosa, né? Não expor como é que tá a situação aqui da mulher solteira em 2026. Porque ela tá complexa, né, meninas? Quem tá solteira em 2026 sabe do que eu estou falando. Então, gente, eu voltei para os aplicativos de relacionamento. Já tinha se passado 10 meses que eu tava fora dos aplicativos de relacionamento. Porque eu confesso que eu fiquei um pouco cansada, né? Tem 2 anos que eu estou solteira. Chega num ponto que a gente pouco cansa, né? No começo da solteirice a gente dá aquela empolgada, a gente baixa os aplicativos, a gente começa a sair em vários encontros e tal, né? Depois que a gente já tá mais tranquilo da cabeça, né? Já deu aquela superada, a gente começa a empolgar. Enfim, eu saí com uma galerinha, vivi muitas coisas e tal, e ano passado deu uma cansada, assim. Eu fiquei um pouco mais tranquila. Eu acabei me relacionando ano passado só com pessoas que eu já meio conhecia, assim. E aí, esse ano, eu confesso que eu tava um pouco cansada de não ter muito um poder de escolha, vamos dizer assim, porque quando você se deixa, né, ser mais escolhida ali pelo outro, no caso de, sei lá, tô no Instagram e aí eu fico ali meio só curtindo um post ou outro de uma pessoa que eu tô interessada, aí você adiciona a pessoa nos melhores amigos, aí fica trocando ideia, aquela coisa assim. Se você não é solteiro e você está ouvindo esse papo, é assim que as pessoas solteiras conhecem para fora dos aplicativos de relacionamento, é normalmente redes sociais mesmo. Eu passei 1 ano e alguns meses na dinâmica dos aplicativos, depois que eu terminei. Aí eu passei mais 10 meses nessa dinâmica do Instagram e agora voltei para os aplicativos. Fiquei lá 1 semana, dei alguns matches e desisti já. Falei, ai gente, isso não é para mim. Não é para mim mais, sabe? Eu, inclusive, já até privei o meu perfil novamente, porque eu me cansei muito rapidamente. Mas é isso, assim, eu dei alguns matches, me conectei mais com algumas pessoas e aproveitei esse mês de março para conhecer essas pessoas que eu me conectei e sair em dates, né? A dinâmica do aplicativo, eu vou te ser muito sincera, eu acho um ó mesmo. Mas a dinâmica de sair em dates, eu acho divertidíssimo. Isso daí eu acho legal. E eu me diverti muito esse mês de março saindo em dates. Eu acho que isso é algo que eu tô prezando muito agora, que é me divertir. Eu não tô buscando necessariamente algo, por exemplo, eu não tô buscando um relacionamento, não estou buscando uma finalidade para esses encontros que eu tô tendo. A minha finalidade no momento é me divertir, conhecer pessoas, viver experiências, conhecer lugares novos, compartilhar coisas da minha vida, ter essa troca sem muita pretensão, sabe? De que isso vá se transformar em algo, de que isso vá virar um relacionamento sério. Ah, agora eu fiquei confusa. Ah, acho que eu vou escrever, ao invés de escrever filme favorito, eu vou escrever tipo
Filme no cinema, 5 estrelas, que foi um acontecimento, entendeu? E aí eu coloco a quantidade de estrelas aqui embaixo. 5 estrelas sempre, gente. Assistir filme no cinema é sempre 5 estrelas pra mim. E para esses encontros com essa mentalidade, com a mentalidade mais de não estou em busca de um relacionamento, não estou em busca de um namorado, estou em busca de me divertir, tá sendo muito legal. Quer dizer que eu não queira um relacionamento sério? Não quer dizer isso. Eu quero muito ter um relacionamento sério. É uma coisa que eu busco. E eu conheço as pessoas com esse intuito, de fato, assim, de ter algo a mais. Mas não é esse o meu objetivo maior no momento. Já foi no passado. Inclusive no passado recente. Eu tava muito nessa pira de quero um relacionamento, quero muito relacionamento e de conhecer as pessoas com esse objetivo, assim, de será que você é o meu namorado? Meu próximo namorado? Mas agora eu tô um pouco desapegada dessa ideia, porque eu tô muito focada em trabalhar e construir minhas coisas e focar no meu trabalho, que essa ideia de buscar um namorado em todos os caras que eu estava minimamente conhecendo, colocar eles nesse lugar do tipo, dessa expectativa, tava me drenando muita energia, assim, porque eu acabava me frustrando muito. Então, eu tô tentando levar as coisas de uma forma mais leve, tentando só realmente conhecer as pessoas e me divertir no processo e não criar tantas expectativas de se aquela pessoa é meu namorado perfeito. Ou, enfim, ou não vai ser, entendeu? Não tô muito pra esse lugar, não. E vamos sair um pouco dessa história de relacionamentos amorosos e ir para relacionamentos entre amigos, que é a outra coisa favorita do mês, que foi almoço com os friends. Nossa, dá pra dar 10 estrelas? Tô brincando, vou botar 5 aqui porque é 5 de 5. Fui almoçar com os meus amigos no Tabaiares e foi muito gostoso. Depois a gente saiu pra tomar sorvete. Ai, gente, rolezinho delícia, assim. Ah, eu vou colocar aqui ensaio, Dia das Mães. 1.000 estrelas também, né, gente? Vamos combinar. Tudo é 5 estrelas, porque são os meus favoritos do mês. Se não fossem meus favoritos do mês, não estaria aqui nessa página. Então, me perdoa aí, pessoal. Tudo vai ser 5 estrelas. E por último aqui, o livrinho que eu li, um dos. Eu li 2 livros esse mês. Eu li um livro da Ana Sui com o Christian Dunker, que é Eu Só Existo no Olhar do Outro. E eu li também um livro do Hans-Ulrich Obrist, que é um curador de arte. Ele tem uma coleção de livros que ele entrevista artistas ou figuras. E eu li o livro dele entrevistando o Ai Weiwei. Espero que seja assim. Foi muito gostoso ler esse livro. Tem sido muito bom ler coisas para além do tópico ligado ao amor. Eu falei que eu tinha comprado alguns livros sobre arte, sobre artistas. Esse é uma coleção dessas. Eu adorei ler esse livro. Ele me deu vários insights assim muito legais. Uma das frases que eu marquei e que eu imprimi porque eu achei muito legal é essa aqui, em que o entrevistador pergunta: qual o momento que estamos todos esperando? No qual ele responde: o momento que menos desejamos. E, gente, essa frase ela é muito boa, porque, de fato, aquilo que a gente mais espera é o que a gente menos deseja, porque é aquilo que causa mais ansiedade, é o pior cenário possível, é o que a gente mais pensa, é o que a gente mais se agarra, é o que a gente mais espera, é aquilo que a gente menos deseja. É bizarro, assim, e eu achei genial, assim. Eu amei também ler o livro da Ana Sui e do Christian, só que eu acho que é um livro que eu preciso reler. Eu tenho tido uma séria questão de conseguir apreender, sabe? De concatenar as ideias desses livros que eu tenho lido, que são mais para estudo. Minha cabeça ela tá um pouco voada, assim, nesses meses. Então, eu tô sentindo muita necessidade de reler esse livro. Por isso que eu não fiz conteúdo ainda sobre ele. Por isso que eu fui fazer conteúdo sobre um livro que eu li lá em janeiro, né? Que foi o livro da Bell Hooks, Comunhão. Eu li esse livro em janeiro, eu falei sobre esse livro aqui no diário em janeiro, mas eu só fui gravar sobre ele em março, porque eu, de fato, tô precisando de um tempo maior para processar as ideias, assim. Tá meio confuso esse começo de ano.
Teve um outro rolê também esse mês que eu amei ter dado, que foi um rolê com a minha irmã e a minha sobrinha. A gente foi almoçar num restaurante que parece uma fazendinha e depois a gente foi juntas pro Parque Guanabara. Caiu uma super chuva, molhou minha casa inteira, foi um caos. E depois a gente ainda comeu pizza à noite. Enfim, foi um final de semana bem gostosinho que eu tive com a minha irmã, com a minha sobrinha e com a minha cunhada. Além disso, também esse mês eu saí com as minhas amigas, a gente foi no Fritza, a gente foi comer pizza lá e eu também saí pro aniversário de uma outra amiga minha. Então esse mês foi um mês bem assim de sair com os amigos, que eu almocei com os meus amigos, depois eu saí para jantar com outros amigos, teve aniversário também. Eu saí para comer no Nimbus também, que é uma hamburgueria que eu adoro. Fui comer pizza também na Parada do Cardoso. Aí, gente, escrevi aqui favoritos de e março eu escrevi desse jeitinho. Eu vou colar aqui assim. Acho que é isso. Não ficou do jeito que eu estava pensando, mas ficou bem legal, olha só. Os favoritos de março. Eu tinha uma ideia um pouco diferente, gente, eu vou ser bem honesta, porque é isso, eu queria que as imagens tivessem ficado um pouquinho menores para eu ter mais espaço para escrever, assim. Eu confesso que eu queria menos imagem, mais texto. Mas, de forma geral, eu amei o que deu para fazer. Ficou aqui um pouquinho das coisas que eu amei nesse mês. Algumas coisas ficaram registradas aqui no vídeo, mas temos aí mais uma paginucha. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por mais que não tenha saído como eu esperava, eu amei também essa página. Eu acho que fazer o journal é isso mesmo. Você às vezes tem uma ideia, você consegue reproduzir, às vezes você não consegue reproduzir do jeito que você queria, mas ainda assim fica um registro ali, né, das coisas que você está vivendo e fazendo e eu tô amando poder ter esse registro assim mensal dos acontecimentos da minha vida. Então, eu amo fazer isso aqui, amo produzir isso aqui com vocês. Esse mês eu não consegui me programar para fazer antes, para fazer no cenário que vocês estão acostumados, que eu fiz os outros 2 meses, mas eu não queria deixar passar de forma alguma. Então, eu fiz com esse cenário um pouquinho mais improvisado, mas espero que vocês gostem mesmo assim. Agora que eu percebi que não teve ganhos do mês e nem o desafio do mês, acho que para finalizar então, meu ganho do mês com certeza foi desbravar lugares novos e fazer coisas novas com as pessoas que eu gosto tanto, com os meus amigos, com a minha família e nos dates também. Tem sido muito divertido conhecer lugares novos ou revisitar lugares que eu já amo com essas pessoas. Então, isso foi um grandíssimo ganho desse mês, ter momentos de diversão, e uma dificuldade tem sido, de novo, assim, acho que vai ser uma constância equilibrar os pratinhos, tá? Equilibrar os pratinhos entre os trabalhos e a minha vida e todas as coisas que eu quero fazer para esse ano, esse mês. A vida me cobrou, tá? Vou ser muito honesta, não é à toa que esse vídeo tá saindo um pouquinho depois do que eu esperado. Se você gostou desse episódio do Diário de Fotógrafa, já deixa a sua curtida no TikTok, no YouTube, no Spotify também. Lembra de seguir o podcast e também de dar 5 estrelas. E aí eu queria que vocês deixassem aqui embaixo um comentário de como que vocês têm guardado as suas memórias, porque eu trouxe aqui o meu journal, que é uma forma que eu tenho usado para guardar minhas memórias, o vídeo. Então eu trouxe também as impressões que eu vou começar a disponibilizar para os meus clientes, mas eu queria saber de você, como que você tem guardado suas memórias? Um beijo e até mais!